Sabe que na Bíblia nós temos diversos momentos em que homens capacitados, homens que poderiam conquistar grandes coisas, fugiram. Nós temos a história de Moisés, que fugiu para o deserto, e lá no deserto, depois de muitos anos fugindo, seguindo a sua vida, já casado com a família, recebeu uma palavra do Senhor através de uma sarça ardente, mandando que ele voltasse e fizesse aquilo o qual ele foi chamado para fazer. Nós vemos também a história de Elias, que fugiu de Jezabel quando ela matou os profetas, que dormiu embaixo de um zimbro e depois foi conduzido a uma caverna e que lá ficou durante algum tempo em depressão, passando alguns momentos muito difíceis, tentando ouvir a voz de Deus. Até que um dia Deus o encontrou e perguntou o que ele estava fazendo lá. E logo depois o deu uma ordem que voltasse e que fosse fazer aquilo que ele precisava fazer. Nós temos também outras histórias de homens, e eu poderia ficar citando aqui diversas passagens de pessoas que fugiram daquilo que deveriam fazer, mas não teve como, eles foram encontrados pelo Senhor, porque não existe para onde a gente fugir da responsabilidade que Deus nos deu. E nós estamos vivendo um momento muito difícil em nossa sociedade, e eu tenho visto até homens fazendo curso para outros homens de como ser homem, de como não fugir da responsabilidade. Mas nós continuamos a ver homens que se comportam como meninos e que continuam todos os dias fugindo da responsabilidade deles de homem. Nós vemos que Jesus, por Deus, foi levado ao deserto para ser tentado, e ele não fugiu em nenhum momento. Ele foi para o deserto, diferente dos demais que fugiam, ele foi ao encontro. Então o nosso maior exemplo, tenho certeza que é o Cristo, é Jesus o nosso maior exemplo, e ele não fugiu à responsabilidade. E assim como ele tinha que passar por aquele momento de provação, ele se levanta rapidamente e vai fazer o que se propõe a ser feito, para que ele possa cumprir o papel dele, que Deus tinha dado a ele, que tinha revelado a ele como Cristo, como Filho de Deus. Diferente de alguns que fogem, ele enfrenta. E nós vemos o exemplo em Jesus, de que isso traz a prosperidade e a paz na vida. Você consegue cumprir em você aquilo que precisa ser cumprido. Nós temos também a história de Davi, e Davi teve que sair lá do campo, que ele estava sossegado cuidando das ovelhas, para enfrentar um grande problema pela nação. E logo depois de ter matado Golias, ainda um menino, sendo que os homens daquela geração não tiveram coragem de enfrentar Golias, ou morreram ali nas batalhas tentando enfrentar. Após isso, ele veio a ser ungido rei de Israel. E isso é muito profundo, porque para as coisas melhorarem para você, você vai ser levado ao deserto, vai ser levado à luta, você vai ter que enfrentar grandes gigantes, para que você consiga prosperar. Então o meu conselho é que você nunca fuja à responsabilidade. Nós estamos vivendo uma geração de homens que fogem à responsabilidade todo o tempo. Nós temos ainda lá em Jonas, no capítulo 1, no capítulo 1, a história de Jonas, que recebeu uma palavra de Deus, e a palavra de Deus pedindo para que ele fizesse uma coisa, fosse até Nínive, e lá em Nínive ele profetizasse sobre o povo que Deus estava vendo que aquele povo era mau, que estava agindo de mal forma e que os seus caminhos não agradavam a Deus. E ele, com medo, levantou e foi para Tarso. Quer dizer, se você olhar geograficamente, Nínive é para um lado e Tarso para o outro. Ele correu ao contrário da responsabilidade. Te parece normal nos dias de hoje ou não? Tem gente que vai ao contrário. Ele sabe o que tem que ser feito, mas em vez de enfrentar a dificuldade, o problema, ele corre ao lado oposto, tentando fugir do problema. E o problema nunca abandona um fujão, ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você. Ele pega um barco então e começa uma viagem para Tarso e dorme lá no porão, bem sossegado.
quando uma tempestade começa a querer afundar aquele barco, e as pessoas começam a procurar, o capitão começa a procurar o que poderia estar causando aquele problema, e reconhece o problema em Jonas, e então lança Jonas para fora do barco para que o problema acabe. Quem sabe você, por ser um fujão, por não enfrentar as dificuldades do dia a dia, os problemas que você precisa enfrentar como homem, resolver os problemas da sua casa, da sua família, da sua vida, você está colocando outras pessoas em risco. Você está colocando seus filhos, a sua esposa em risco, porque você não tem coragem de assumir a sua responsabilidade, de chamar para si o problema e resolver o problema que tem que ser resolvido. Enquanto você andar fugindo, seu moleque, você não vai conseguir ir para frente. E pior, você vai afetar de forma negativa a vida daqueles que confiam a vida em você. Então tome vergonha nessa cara e corra de encontro com a dificuldade, resolver esse problema que tem que ser resolvido, para que você não faça tudo se acabar, tudo se afundar. Até quando você, um homem casado, vai tirar a aliança para ir no posto de gasolina ou para chegar em algum lugar e as mulheres que ali trabalham não perceberem que você é um homem casado, porque você não aceita a responsabilidade de ser um homem casado, mesmo tendo enganado uma pessoa e levado para sua casa prometendo que você ia cuidar dela. Até quando? Até quando isso acontecer? Até quando você vai bater na filha de alguém? Como marido, não vai tratar direito, vai tratar com desprezo, vai trair a sua família, vai maltratar os seus filhos. Até quando você vai usar o dinheiro que você recebe, em vez de levar para dentro da tua casa e trazer o sustento da tua família, você vai deixar à míngua aqueles que te amam e confiam em você como homem, e vai ir para um bar beber uma cerveja, ou sair com os amigos, ou gastar com coisa que não diz respeito à sua família. Até quando você vai fugir da responsabilidade? Eu quero te dizer que a tua vida está afundando porque você não tem juízo, você não entende que o que tem que ser feito vai te caçar aonde você estiver. Você pode fugir de homens, você pode fugir de situações, você pode ficar devendo para 1000 pessoas e correr para longe, que de Deus você nunca conseguirá se esconder. Até quando você não pagará suas dívidas? Até quando você vai mudar de cidade em cidade, de aluguel em aluguel, de casa em casa, e não vai ser homem suficiente para chamar aquele teu credor e resolver o problema com ele, e ter que andar fugindo pela rua, andar fugindo pela tua cidade, se esquivando de pessoas, porque você não tem a coragem de chamar e falar: olha, eu quero resolver com você, eu vou para cima desse problema, eu vou pagar a minha dívida, eu vou acertar as minhas contas, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus filhos, eles confiam em mim. Eu preciso ser homem, eu preciso ouvir a voz de Deus que me manda ser o sacerdote do meu lar, o sacerdote da minha casa. Até quando você vai fugir da responsabilidade, ficar jogando a culpa nos outros? Ah, mas a igreja é difícil, mas as pessoas são difíceis, coitadinho de mim, eu sou um miserável, um coitado. Você não é coitado. Tome as rédeas da sua vida, tome responsabilidade, chame para si. Você é um homem, você não precisa fazer um curso para você ser homem, você precisa somente assumir a responsabilidade de resolver os problemas. E quando você enfrenta os problemas de frente, os problemas tendem a ir embora. Até quando você vai ser um reclamão e ficar aí dia e noite reclamando, falando que a vida não vai para frente, que o dinheiro não é suficiente? Se o dinheiro não é suficiente, trabalhe mais, seja mais inteligente, crie estratégias a longo prazo, mude o caminho da sua vida e as coisas vão começar a ser diferentes. A vida de Jonas não prosperava e das pessoas que estavam ao redor dele começaram a perecer, porque ele estava num barco. Ele teve que ser jogado fora, então uma baleia o engoliu. Sabe por que a gente passa a luta? Porque a gente tem que esperar o mal chegar para a gente entender que tem que assumir a responsabilidade e fazer aquilo que Deus estabeleceu para que um homem ou uma mulher de verdade faça. Ter responsabilidade pela sua própria vida,
e pela vida dos seus. Dê uma palavra justa, dê uma palavra reta, sim, sim ou não, não, para não passar disso, para que não seja maligno. Quantas baleias você vai precisar na tua vida? Quantas lutas você vai precisar na tua vida, na vida da tua família, envolvendo aqueles que não têm nada a ver com os teus problemas? Para que você entenda que enquanto você não melhorar, você vai ser engolido e vomitado, engolido e vomitado, engolido e vomitado, até você aprender. Aquilo que você tem que fazer, outro não irá fazer, a responsabilidade é tua. Pega, é sua, é só para você. Vai em frente, faça o que precisa ser feito, porque a tua vida será transformada. Não precise mais passar por momentos difíceis para você entender. E quando o momento difícil começar na tua vida, quando ele chegar, entenda logo o que Deus está permitindo aquele acontecimento chegar à tua vida, para que você entenda que caminho tomar. Entenda logo o porquê e resolva os seus problemas. Que você possa ter a autorresponsabilidade hoje de fazer, de transformar a tua vida à medida que você precisa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.